Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não. Pai do Senhor, Claudinho, Pai do Senhor, Aline. Mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Boa noite, Nora, graças a Pai. Me sustenta e me faz prevalecer. Pai do Senhor, Gabi, Pai do Senhor, Douglas, Pai do Senhor, Lore, Deus te abençoe. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Possível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, escuta em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Amém, Senhor. Deus do impossível. Deus do impossível. Impossível. Graças Pai, Tony. Pai do Senhor, Tony. Amém, Senhor. Deus abençoe. Amém.
Vamos dar início, né, à nossa live, né? Começar com a nossa oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, neste momento, Pai querido. Que o Senhor possa, Pai querido, estar me perdoando, Pai, tudo aquilo que eu fiz contra Ti, que o Senhor não gostou, Pai. Limpa meu coração neste momento, Pai querido. Toma minha vida, a vida do pastor nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, que o Senhor se faz presente, Pai, no nosso lar. Pai querido, toma, Pai querido, cada filho, Pai querido, cada família que está dizimando com seu tempo, Pai querido, para poder estar louvando, para poder estar escutando a Tua palavra e ter esse alimento espiritual que nós precisamos, Pai querido, diariamente, Pai querido, para enfrentar nossas lutas, Pai querido, desafiar, Senhor Jesus, mas precisamos estar capacitados, Pai querido, guerreiros, Pai querido, e fortes, Senhor Jesus, senão a gente não aguenta, Pai querido, ser com cada filho, Pai querido, que entrou, Senhor Jesus. Toma aqueles que já entraram, toma aqueles que irão entrar, Pai querido. Toca no coração de cada um, Senhor Jesus, para que possa estar dizimando agora, ouvindo da Tua palavra. Venha, Pai querido, abençoar o Teu filho, que ele venha trazer aquilo, Pai, que venha fortificar os nossos corações, Pai. Que venha dar bom ânimo, Pai querido, para cada um de nós, Pai. Abençoa ele, guarda, livra de todo mal. E que ele possa estar sempre fazendo a Tua vontade e não a vontade dele, Pai. Guia o Teu filho, Pai. E te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Desde já, né? Já agradecemos aos irmãos que estiveram no culto presencial. Graça e paz, Elisa, Wendel, né? Mimi, Pai do Enzo, Senhor, né? Pai do Senhor, Mimi, Enzo, Wendel, Elisa, Deus abençoe. Amém. Queria agradecer os irmãos que estiveram no culto presencial. Não foi porque eu preguei não, mas foi uma benção. O nosso diácono Tony dirigiu, né? Então, assim, foi uma benção. Ministério de Louvor também. Amém. Né? Foi uma benção. Todos, né, que compareceram, tivemos visitantes, graças a Deus. Né? Amém. E é dessa forma que Deus está trabalhando em nossas vidas. Eu queria estar trazendo uma mensagem, né, até um pouco diferente da que eu trouxe hoje de manhã. A que eu trouxe hoje de manhã seria as características de um crente. Né? O crente tem que ter 3 características: de ovelha, serpente e pomba. Os irmãos aprenderam como vencer, como ser feliz e como ser vitorioso. Amém. Tanto na vida secular quanto na vida espiritual também. Amém? Eu queria estar lendo com os irmãos a passagem que se encontra no livro de João, do 1 em diante. João 9, 1, versículo 1, do 1 em diante. João 9, versículo 1 em diante. Amém? João 9. João 9, do versículo 1 em diante. Guardar um minutinho, para que os irmãos que estejam do outro lado, até mesmo estejam Bíblia, né, em mãos, e que venham acompanhar o texto, né? E aqueles que não tiverem, só acompanhem ouvindo mesmo. Graças a paz, irmão Antônio, irmã Lourdes. Pai do Senhor, irmã Lourdes, a paz do Senhor, irmão Antônio. Amém? Que diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Foi, pois, e levou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Um dizia: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe: pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siló, lava-te. Então eu fui, lavei e vi. Amém? Amém. Eu estava vendo essa passagem, uma passagem muito interessante, que nos chama a atenção. É uma das coisas curiosidade que me chamaram a atenção nesta passagem. Uma das coisas que eu quero trazer para os irmãos. Quando Jesus fez esse milagre, era sábado. E como de costume, não podia fazer milagre e não podia fazer nada. Até hoje, se nós formos em Israel, os judeus, principalmente ortodoxos, aos sábados, eles não fazem nada. Se você for pegar um elevador e o prédio tiver 10, 20, 30, 50, 60, 100 andares, ele vai parar de andar em andar quando estiver subindo. E quando estiver descendo, vai parar de andar em andar. Porque o assessorista não pode trabalhar. E você também, que é qual pega o elevador, você também não pode ter o trabalho de apertar o botão. Mas a palavra de Deus fala que Jesus curou no sábado. Pela lei judaica, Jesus não podia curar no sábado. Mas Jesus curou no sábado. Esse foi um dos questionamentos que muitas vezes Jesus se deparava com até alguns fariseus que comentavam pelas obras que Jesus fazia aos sábados. Mas para Jesus não tinha isso. Ele fazia e faz de acordo com as nossas necessidades. Já pensou se Jesus escolhesse os dias para nos ajudar? Já pensou se Jesus escolhesse os dias para operar milagre? Ia ficar difícil. Para Jesus, todos os dias é dia de operar milagre, de fazer maravilhas em nossas vidas. E neste dia, quando ele fez esse milagre, também era festa naquele local. Era a festa dos tabernáculos e festa de Urim e Tubim. Jesus, num sábado, num dia de festa, operou um milagre. Não era costume para muitos, não era normal para muitos, principalmente por ser um sábado, principalmente por ser um dia de festa, alguém operar milagre. Jesus estava passando, a passagem diz que Jesus estava passando. Jesus não foi ali, Jesus estava passando. E quando Jesus olha aquele cego, uma das coisas que ele faz, ele se aproxima do cego. E quando ele se aproxima desse cego, ele cospe no chão. Através da saliva dele, o pó da terra fica úmido. Isso me chamou a atenção. Até o final da mensagem nós vamos entender. Até porque eu também não tinha entendido
o que Jesus queria provar com essa atitude. O que Jesus queria fazer com esta atitude. Por ele ser filho de Deus, ele ressuscitava pessoas e falava, levanta. Por ele ser filho de Deus, ele até mesmo abraçava ou tocava nas pessoas, até mesmo que estivesse morta. Por ele ser filho de Deus, ele chegava para uma pessoa que a qual estava coxo e falava, levante, pegue sua cama e ande. E por que Jesus, com aquele cego, ele cuspiu no chão? Se tiver alguém do seu lado, você fala para ele assim, ó, Jesus faz na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. E como ele quiser. E como ele quiser. Porque eu questionei certa parte, por que Jesus agiu dessa forma com aquele cego? Jesus cospe no chão. E após passar aquele lodo, né, ou aquela massinha molhada nos olhos dele, Jesus fala para ele, ó, vai ao tanque de Siloé. Só para nós entendermos como era esse tanque de Siloé. Ele tinha aproximadamente 25 metros de comprimento, por 25 de largura aproximadamente. E as águas desse tanque eram cristalinas. Só que eu estava analisando, existe uma outra passagem que Jesus cita esse tanque. E quando Jesus cita esse tanque, ele traz algo que aconteceu ali naquele tanque, até mesmo de desgraça. Em um dia, morreu 12 judeus. Eu comecei a analisar por que Jesus mandou esse cego ir até o tanque de Siloé e lavar aquele lodo que a qual ele havia feito através da saliva dele e que passou nas vistas desse cego. Jesus manda o cego lavar o rosto em um lugar que houve uma tragédia. Jesus manda o cego ir a um lago, né? A um tanque. E nesse tanque, há um tempo atrás, aconteceu uma tragédia. Morreram 12 judeus naquele tanque. Em um lugar que houve tragédia, Jesus fez um milagre. Jesus quer fazer milagre em uma área da sua vida que pode estar toda destruída. Mas é ali que ele quer operar o milagre em sua vida. Jesus operou um milagre na vida daquele cego e mandou ele ir ao tanque, aonde que havia acontecido uma tragédia. E através desse cego, né, até mesmo ter ido àquele lugar, Jesus operou um milagre. Ele quer agir na sua vida. Ele quer agir na minha vida. Ele quer operar milagres, sinais e prodígios na minha e na sua vida. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, a Bíblia nos mostra que no Antigo Testamento não teve uma cura sequer de uma pessoa cega. Não teve. A Bíblia fala que Jesus viu o homem cego, mas o cego não viu Jesus. Ué, pastor, mas ele é cego, ele não vai ver. Mas foi intencional mesmo. Foi intencional eu falar para você que Jesus viu o cego e o cego não viu. Sabe por quê? Eu quero falar para você, ei, de repente você não está vendo Jesus, mas ele está te vendo em qualquer lugar que você esteja. Glória a Deus. De repente você não pode tocar em Jesus, mas ele pode te tocar nesse momento agora. Amém. Eu quero trazer algo para você que de repente você até se espantou, mas Jesus viu o cego, claro, Jesus tinha vista, mas o cego não tinha vista. Ei, mas o intuito não foi esse. O intuito foi para poder te dizer que mesmo você não vendo Jesus, ele está te vendo. Mesmo você não podendo tocar em Jesus, ele pode te tocar agora. Amém. É dessa forma. De repente você deve ter pensado assim, esse pastor é maluco, então esse pastor aí,
Não entende muito bem não da palavra. Como é que ele vai falar que o cego não vê? Se é cego, não vê. Mas não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer que Jesus pode te tocar. Eu quis dizer que Jesus pode te ver em qualquer lugar que você esteja, meu irmão. Amém. Foi para isso que eu usei essa expressão. De repente você pode ter alguma área da sua vida que impede você de ver Jesus. Mas uma coisa é certa. Ele pode ver você em qualquer lugar. Independentemente de você ter uma área da sua vida que esteja impedindo de você ver Jesus. Ele pode te ver em qualquer lugar. Tem mais, você pode até não conseguir tocar nele. Mas ele pode te tocar quando ele quiser. Eu posso não estar te vendo, mas Deus e Jesus te enxerga e te vê em qualquer lugar que você esteja. Jesus olhou para o cego, mas não foi só para o cego. Quando nós falamos Jesus olhou para o cego, não foi só para o cego. Naquele local, tinha pessoas paralíticas, enfermas, tinha pessoas cegas também. Mas Jesus não olhou para o cego, Jesus olhou para aquele cego. Eu quero falar para você, nesse momento, tem várias pessoas até ouvindo a pregação. Tem várias pessoas aqui acompanhando conosco a pregação. Mas eu quero trazer uma palavra profética para você. Da mesma forma que Jesus olhou para aquele cego, Jesus está olhando para você neste momento. Amém. E Ele quer agir, Ele quer operar, Ele quer fazer maravilha em sua vida. Basta você crer, basta você acreditar, basta você ter fé, que Ele irá falar o impossível tornar-se possível na sua vida, meu irmão. Olha só, e quando Jesus olha para aquele cego, os discípulos questionam. Enquanto Jesus não olhava para aquele cego, os discípulos não questionaram nada. Mas quando Jesus olhou para aquele cego, os discípulos questionaram. Hoje Jesus está olhando para você, meu irmão. Se prepare. Os questionadores vão falar por que ou para que Jesus está agindo desta forma na sua vida. Os discípulos questionaram a Jesus. Se nós lermos a passagem, nós vamos ver que houve um questionamento dos discípulos. De repente, Jesus vai olhar para você hoje, nesse momento. Algumas pessoas vão falar assim, nossa, Jesus, tu só abençoa ele? De repente, vai ter pessoas que vai falar para você assim mesmo. Ou você vai saber de pessoas que vai falar assim, Jesus, por que ele, Jesus? E não eu, Jesus? Ei, entenda uma coisa. Jesus hoje está olhando para você. Jesus está olhando para você de uma forma natural, não. De uma forma simples, não. Eu estou falando para você que Jesus está olhando para você de uma forma sobrenatural. E que as pessoas vão ver que Jesus está olhando para você. Só que é o seguinte. Quando Jesus olha para alguém de uma forma especial e de forma sobrenatural, vai ter pessoas que vai questionar, mas por que ele? Por que ela? Por que não eu? Os discípulos questionaram Jesus. Você vai ser o assunto do momento. A palavra de Deus mostra que os discípulos começaram a falar daquele cego. Ei, quando Jesus olha para alguém, meu irmão, pode ter certeza, aquela pessoa passa a ser o assunto do momento. Os discípulos tinham visto que ali se encontrava várias pessoas cegas, várias pessoas enfermas, paralíticas. Mas quando Jesus olha para aquele cego, chamou a atenção até mesmo dos discípulos. Os discípulos estavam andando atrás de Jesus.
Mas Jesus olhou para um cego miserável. Os discípulos estavam andando atrás de Jesus, mas Jesus olhou para um cego miserável. Olha só, mas Jesus olhou para um cego miserável. No mínimo correu na cabeça do discípulo, mas eu ando com ele, eu falo com ele, eu como com ele, eu converso com ele. Por que que ele, ao invés de olhar para mim, está olhando para aquele cego miserável? Ei, eu quero dizer para você, Jesus vai olhar para você e as bênçãos vão chegar até você. Vai ter pessoas que vão falar assim, por que não eu? Se eu ando com ele, eu falo com ele, eu como com ele, eu vivo com ele. E ele olhou para fulano ou para Bertano. Eles tentaram tirar a atenção do cego. E perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais? Quando eles falam para Jesus, que faz esse tipo de pergunta, a intenção deles é que a atenção de Jesus se desviasse do céu. A atenção de Jesus voltasse para eles. E eles perguntam, quem é que pecou? Se ele está cego, alguém pecou. Jesus, tu vai abençoar um pecador? Vai abençoar alguém que a família dele pecou? Porque era comum naquela época atribuir doença a pecados. Era comum. Nós podemos ver que na passagem de Jó, que foi o primeiro livro escrito na Bíblia, alguns pensam até que foi o livro de Gênesis, mas Gênesis, ele narra, ele fala sobre o começo de tudo, mas o primeiro livro escrito, até mesmo por Moisés, foi o livro de Jó. E quando Jó é cometido daquela doença, que a qual fica miseravelmente doente até mesmo, que perde todos os seus bens, perde seus filhos, quase que perde até mesmo a sua própria esposa, os seus amigos vieram a questioná-lo e falar que ele estava daquela forma porque ele havia pecado. Nessa época era comum atribuir doenças a pecado. E isso também, os discípulos atribuíram aquela doença daquele cego de nascença. Um homem que nasceu cego, por ele ter pecado, ou até mesmo os pais dele ter pecado. No mínimo, eles devem ter perguntado ao cego, fala logo, meu irmão. Eu estou conjecturando. A Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando. No mínimo, eles devem ter perguntado, fala logo, meu irmão. Foi você que pecou mesmo? Está enrolando aí para poder falar por quê? Fala logo, abre logo o jogo. Se não foi você, foi alguém da sua família, foi seu pai, foi sua mãe. É isso aí. Eu fico imaginando algo dentro disso. Eles vão te questionar quando Jesus te olhar para trazer as bênçãos que a qual ele já tem prometido em sua vida. Mas Jesus vai falar para os discípulos. Não foi você, não foi ele e nem foi seus pais. Essa doença veio para a glória de Deus. Amém. Jesus falou com os discípulos assim, não foi ele que pecou, não foi seus pais que pecaram, mas Deus consentiu essa doença para a glória dele mesmo. Deus consentiu essa doença até mesmo no cego para a glória do próprio Deus. Uma das coisas que me chamaram a atenção, os discípulos viram o cego como um julgamento. Os discípulos, quando eles olham para o cego, a primeira coisa que eles pensam é que o cego estava doente porque havia pecado, ou ele, ou os pais dele. Eles viam como aquilo ali fosse uma forma de castigo. Só que Jesus viu uma oportunidade para que a glória de Deus venha a ser exercido ali, naquela doença que o cego nasceu. Jesus viu como uma oportunidade. Eu quero trazer algo para você. Hoje você pode estar sofrendo.
mas amanhã a sua vitória chegará, meu irmão. É dessa forma que Jesus vê. Hoje o teu sofrimento pode ser uma oportunidade para a glória de Deus atuar na sua vida. Jesus viu no cego uma nova história. Ei, Jesus vê na sua vida tudo isso que você está passando como uma nova história. Mas, pastor, eu não entendi. Eu estou falando para você que Jesus vê essa situação que você está vivendo para reescrever uma nova história na sua vida. Jesus viu em você uma nova história da mesma forma que ele viu naquele cego. Os discípulos olharam para o passado do cego. As pessoas olham para o seu passado. Mas eu quero falar algo para você. Mas Jesus olhou para o futuro do cego. Jesus olha para a sua vida, não olhando para o passado. Jesus olha para a sua vida vendo o futuro, o que vai acontecer lá na frente. Jesus não é da forma com que até mesmo nós pensamos e nós agimos. Quando nós jogamos uma semente no chão, nós olhamos como uma semente. Imagine você jogando um caroço de abacate no chão. Você entende que aquilo ali é uma semente que está sendo plantada no chão. Mas quando Jesus olha para a semente, ele não vê simplesmente a semente. Jesus vê o futuro, meu. Jesus vê, sabe como? Uma árvore frondosa cheia de fruto. Eu quero falar para você a história que Jesus está reescrevendo para você. Não é a história do passado, não vale a pena ver de novo. Eu quero falar para você, Jesus está vendo algo que ninguém consegue ver. Jesus consegue ver você frutificando, prosperando. Amém. Tendo uma vida saudável. Glória É dessa a forma Deus. que Deus vê você. É dessa forma que Deus me vê também. Ei, Deus não nos vê simplesmente como uma semente, mas sim como uma árvore frondosa cheia de fruto. Quando os discípulos olharam para esse cego, eles viram algo que a qual esse cego poderia ter cometido. Ei, Jesus quando olha para nós, ele não vê o nosso passado. Ele vê o nosso futuro, aquilo que nós podemos fazer e que iremos fazer nas mãos dele. Amém. Jesus olha para o futuro. Quem vive de passado, meu irmão, é museu. Os discípulos estavam vivendo de passado. Os discípulos seriam um museu ambulante. Meu. Jesus vê em você o que ele pode fazer na vida de outras pessoas através do seu testemunho. O seu sofrimento hoje irá servir de testemunho para outras pessoas futuramente. Jesus olha para os discípulos e fala que através do cego ele vai manifestar a glória de Deus. Ei, através do seu problema, através das suas dificuldades, através de tudo que você está passando, Jesus irá manifestar a glória de Deus na sua vida. Eu quero trazer algo para você. Ei, a última palavra não é a dos discípulos, não é a dos vizinhos, não é da família. Aquela palavra assim, não vai conseguir, não pode, não tem condição. Ei, eu quero falar que esta não é a última palavra. A última palavra é que vem de Deus. A última palavra é que Deus fala para você na noite desse dia. Você pode, você irá conseguir, você irá vencer, você é mais do que vencedor, a vitória é sua. Esta é a palavra de Deus para você na noite desse dia, meu irmão. Amém. Foi o que Jesus falou para aquele cego. Muitos não acreditavam que Jesus até mesmo poderia fazer milagre. Eles questionaram Jesus por ele estar fazendo milagre no dia de sábado. Aí sabe o que Jesus faz? Cospe no chão. Cuspiu no chão. Já pensou? Você está passando em um vizinho que vê e cuspir no chão? Cuspe. Muitas vezes está querendo menosprezar ou até mesmo humilhar aquela pessoa.
a qual até mesmo a pessoa teve a intenção de cuspir no chão. E Jesus cospe no chão. Imagine se aquele cego visse aquela situação. Sabe o que eu entendo com isso? Existem situações nas nossas vidas que é melhor nós não vermos. É melhor nós não vermos, irmão. Porque quando nós não vemos, Deus está vendo. Amém. E Deus entra com providência. Glória a Deus. O cego não viu o que Jesus fez. A primeira coisa que nós entendemos é que a pessoa está nos humilhando quando cospe. Assim que nós passamos. Jesus estava mostrando que iria recuperar a visão daquele cego com a própria matéria-prima que foi feita aquele cego. Ei, entendeu? Você não entendeu? Jesus estava dizendo para aquele cego: ei, você não precisa ver o que eu vou fazer, mas a sua visão será recuperada pela própria matéria que a qual foi feito o seu corpo. Não entendi, pastor? Então, para nós entendermos, a palavra de Deus fala que do pó nós viemos, e também fala que do pó nós voltaremos. Ei, Jesus pegou o pó que a qual foi feito o homem e cuspiu, e através da saliva dele aquele pó ficou molhado e virou barro. A palavra de Deus fala que Deus fez o homem do barro. Ei, e aquele homem tinha nascido sem visão. Aí o que Jesus faz? Ei, tu foi feito do barro. Ei, mas a sua visão não é perfeita. Sabe o que Jesus estava falando? Ei, vou recuperar você do próprio barro. Aí Jesus passa aquele barro molhado nos olhos do cego. É, meu Deus. Glória Aleluia. a Deus. É. Quando Jesus passa aquele barro molhado, através do cuspe que a qual ele cuspiu no chão, Jesus fala assim para aquele homem: ei, agora você vai até o tanque. Até aquele tanque aonde houve até mesmo uma desgraça. Aquele tanque aonde que houve até mesmo várias mortes. E vai lá, lave os seus olhos. Sabe o que aquele cego fez? No mesmo instante, o cego lavou os seus olhos. Quando esse cego lava esses olhos, a visão dele foi restaurada. Ei, eu quero trazer algo para você. De repente você pode estar passando por um momento que você até mesmo esteja vendo como de forma de humilhação. Imagine se aquele cego tivesse visto Jesus cuspindo no chão e passado nos olhos dele. Ele poderia entender que Jesus estava humilhando. Eu quero dizer para você, de repente, essa prova que você está passando, essa tribulação, essa luta que você está passando, e que você até mesmo possa estar atribuindo o inimigo das nossas almas. Eu quero dizer para você, ei, Deus pode estar nesta situação. Deus pode estar agindo numa forma que você até mesmo não está entendendo. E de repente as suas orações: Senhor, o inimigo está me oprimindo. Ei, pare de orar dessa forma. Comece a agradecer a Deus pelas lutas, pelos problemas que a qual você está passando, meu irmão. Glória a Deus. Ao invés de blasfemar, ao invés de reclamar, ei, começa a agradecer a Deus. Que de repente é Deus que está nesse negócio. É Deus que está agindo dessa forma. Sabe para quê? Para que a glória dele venha resplandecer na sua vida e que pessoas venham ver que só o Senhor é Deus na sua vida, meu irmão. Amém. Foi dessa forma que Deus agiu na vida daquele cego. Foi dessa forma que Jesus agiu na vida daquele cego. Deus vai restaurar algo em sua vida, que é estar cego. Deus quer restaurar algo em sua vida, meu irmão, que de repente você não está vendo que está cego, mas está cego, meu irmão. Ei, Deus quer trazer para você uma visão nova, uma visão pura. Deus quer que a glória dele desça sobre a sua vida de forma sobrenatural. Ei, não questione a Deus aquilo que ele está fazendo em sua vida, o que você está passando. Não questione, meu irmão, só glorifique. Meu irmão, só glorifique. Olha, eu vou falar algo para você. Quando você começar a glorificar, até mesmo pelas provas, pelas lutas,
Aí você vai começar a ter a sua visão restaurada. Você vai começar a ver aquilo que Deus vem fazendo e até mesmo vai fazer na sua vida de forma sobrenatural. Amém. Ei, os seus problemas, as suas dificuldades será pequeno para as bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida, meu irmão. Ei, a palavra de Deus fala que o cego voltou a ver, mas de uma forma tão simples. Ei, Deus quer agir na sua vida de uma forma tão simples e você ainda não entendeu e você ainda não conseguiu ver. Ei, deixa Deus restaurar a sua visão, meu irmão. Deixa Deus restaurar. De repente, você está vivendo um momento de dificuldade, que você não consegue ver a solução para nada. Parece que tudo está fechado. Ei, eu quero dizer para você, o nosso Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. É verdade. Está vivendo momentos difíceis? Entenda que Deus está passando contigo. Ah, mas eu não ouço Deus falar. Ei, vou falar algo para você aqui. Muitas vezes quando Deus não está falando, é porque Ele está agindo mesmo. Quando Deus está calado, é porque Ele está te encorajando. Não entendi, pastor? Porque quando Deus está falando, a impressão que nós temos é que Deus não está conosco. Mas Deus muitas vezes fica calado e quer ver se você tem coragem para passar pela prova que a qual você está sendo provado por Ele. Para chegar lá na frente, Ele te conceber vitória, meu irmão. Amém. É dessa forma. Já pensou se aquele cego começasse a blasfemar e a falar? Será que ele seria curado? E Jesus curou ele de uma forma tão simples. Da mesma matéria que ele foi feito, da mesma matéria, Jesus recuperou a visão dele. Ele quer recuperar algo que esteja estragado em sua vida. Como? A sua vida conjugal, sua saúde, suas finanças, sua vida espiritual. Tudo isso Jesus quer trazer de volta. Tudo isso Jesus quer fazer com que você veja. De repente você está focado, está vendo só uma coisa, e Deus já está trabalhando em outra área em sua vida, meu irmão. Meu irmão, deixa Deus trabalhar em sua vida. Deixa Deus recuperar a sua visão. Da mesma forma que Jesus restaurou a visão do cego de uma forma simples, para que todos vejam que Deus é Deus em sua vida. Da mesma forma que Jesus restaurou a visão daquele cego de uma forma simples, Ele quer restaurar algo na sua vida que está cego. Mas vai ser de uma forma simples. Não pense você que de repente Jesus vai vir restaurar de uma forma sobrenatural que vai chamar a atenção, não. A palavra de Deus fala que o profeta Elias se encontrava em uma caverna. E quando ele se encontrava na caverna, ele viu um vento forte. Ele achou que Deus estava nesse vento forte, e Deus não estava. Ele viu a terra tremer. Ele viu fogo. E Deus não estava nada, não estava naquilo ali, de forma alguma. Quando de repente ele até desistiu, Deus não está dessa forma, Deus não quer falar comigo. Aí veio aquela brisa leve, aquela brisa assim, ó, vou fazer para você ouvir, ó. Uma brisa mais ou menos assim. Deus estava naquele negócio. Muitas vezes nós estamos esperando Deus agir de uma forma. E Deus quer agir de uma forma tão simples em nossa vida. Basta nós entendermos e dar lugar para que Ele venha restaurar tudo aquilo que a qual nós não estamos vendo. Tudo aquilo que a qual esteja estragado em nossas vidas. Ele quer recuperar, Ele quer dar vida nova. Ele quer trazer paz, harmonia, alegria, felicidade, meu irmão. Deus quer recuperar. Deus quer restaurar a minha e a sua vida. Amém. Deus queria mostrar para aquele cego que Ele tem poder na vida daquele cego.
Para nós, Deus quer mostrar que Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de sempre e será eternamente. Amém. Os milagres que Deus fazia naquela época, Deus pode fazer hoje e até muito mais. Basta você ter fé, basta você querer que Ele haja na sua vida. É que uma das coisas que me chamou a atenção, quando Deus recuperou a visão daquele cego através de Jesus, Ele quis mostrar que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre e será eternamente. E sempre será o Deus. Basta eu e você crer e ter fé. Que Ele tem muito para fazer na minha vida. Tem muito para fazer na sua vida também. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir na sua vida. Ei, entregue seus caminhos ao Senhor, que Ele tudo o fará. Tá bom, meu irmão? Receba essa palavra. Essa palavra que eu deixo para você na noite desse dia. Que Deus continue te abençoando. Que Deus venha restaurar em sua vida alguns pontos que esteja cego, para a honra e glória do santo nome dele. Amém? Amém. Aquele que vem em meu favor. O meu Deus é o Deus impossível. O Deus que ressuscita mortos, que cura cegos. Aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro. Levante suas mãos e cante. Quando Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. declare uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quem te sustenta, quem te encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Levante suas mãos e declare, sei. Eu Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Impossível. Deus do impossível. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, quando tudo diz que não, a destra de Deus te fortalece e te faz prevalecer, meu irmão. Amém? Amém. Recebe essa palavra na noite desse dia. Vamos orar? Vamos Oremos. orar então. pelo Sampaio, pedir para orar pela uma pessoa que está entubada. É só um milagre do Senhor. Amém? Vamos orar então. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, viemos te pedir neste momento, Deus, Amém. porque nós não participamos simplesmente dessa live, nós cultuamos a Ti, Deus. Deus, então aceita o nosso culto como um cheiro suave às Suas narinas. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir, oh Deus, pelo nosso irmão Sampaio, Pai, que ele pediu até mesmo por uma pessoa que se encontra adoentada e até mesmo entubada. Deus, que nós sabemos que só Tu pode agir nesta situação. Deus, da mesma forma, Deus, que Tu falaste para esse cego, Deus, que aquela doença era para a glória do Seu santo nome, Deus. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu recupere esta pessoa que se encontra entubada. Deus, que Tu dê saúde, Tu dê força, Deus, para que ele venha testemunhar, Pai, daquilo que a qual Tu fizeste na vida dele. Deus, Tu és o Deus do impossível. Eu te peço, Deus, que Tu visite agora esta pessoa, Deus, nesse momento onde ele se Amém. encontra internado. Deus, que Tu venha, Deus, trazer cura para esta pessoa. Para que Tu venha, Deus, trazer libertação para esta pessoa. Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus, toma essa pessoa nas Suas mãos. Amém. E que ele venha, Deus, sair, Pai, desse estado que a qual ele se encontra. Amém. Deus, eu te entrego desde já ele nas Suas mãos. Pai, agora também eu te peço, pelo esse dia, pela semana que está começando hoje. Deus, te peço uma semana de vitória, uma semana de bênção para o seu povo. Deus, visita o seu povo. Derrame suas bênçãos na vida do seu povo. E Deus, e todo espírito de enfermidade, ó Deus, bata em retirada, Pai, da vida do seu povo, Pai. Pai, eu te peço que Tu dê livramento. Eu te peço que Tu dê escape ao seu povo. Deus, eu te entrego a saúde do seu povo nas Tuas mãos. Guarda, protege e livra de todo mal. Dai na noite sono tranquila, abençoada. E nos guarda, Pai. Porque eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Dê um abraço, dê um beijo nessa pessoa mais linda que esteja ao seu lado. Amém? Deus aí abençoe a todos. Muita, 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 muita saúde, né? Esperança, né? Vamos confiar mais no Senhor, que o Senhor quer o melhor para nós. E que possamos ser sempre obedientes. Amém? Deus abençoe a todos. Boa Amém. semana. Boa semana.